ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين، فصلوات ربي وسلامه على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Respeitados irmãos, não poderia haver melhor assunto para abordarmos nestes dias, além daqueles assuntos ligados ao Hajj e ao Eid al-Adha que está a se aproximar. Estamos a viver esse ambiente. E nós sabemos que depois do Salat al-Eid, Eid al-Adha, o ato mais importante é o sacrifício, o Qurban. E a palavra Qurban é o infinitivo de Qurb, que significa proximidade. Isto parece que quando estamos a sacrificar o animal para cumprir com o ato de udhiya, este torna-se um meio de nos aproximarmos a Allah. E às vezes chama-se udhiya. E esta palavra traz consigo alguns significados. Udhiya, conforme os álimos explicam, é o nome que se dá ao animal destinado para o Qurban. E udhiya também deriva da palavra duha, que é precisamente a hora em que este animal é sacrificado. Estimados irmãos, todos os anos nós comemoramos este ato. Todos os anos fazemos Salat al-Eid, Eid al-Adha, depois vamos fazer Qurban. Por estas alturas as pessoas estão preocupadas. Aqueles que têm possibilidades de adquirir o animal, fazem-no. Aqueles que não têm como adquirir o animal, mas têm o dinheiro, enviam para lugares onde este animal pode ser adquirido e vão assim ajudando os seus irmãos, cada um dentro das suas possibilidades preocupa-se em fazer o Qurban. Hoje não vou falar das regras do fiqh sobre o Qurban, as características do animal, como é que deve ser degolado, a que horas deve ser degolado, qual é o destino que se dá a essa carne, o que é que nós podemos fazer com essa carne. Não vou falar nada disto. O que eu tenho aqui para trazer hoje, estimados irmãos, é o significado de Qurban. Não é em termos linguísticos, não. O que é que há por detrás do Qurban? Por que é que nós temos que fazer o Qurban? Por que é que o Islã estabeleceu este ibadah? Naturalmente, muitos de nós já ouvimos através de várias palestras, nas madraças, dos diferentes árimos, já acompanhamos que nós estamos a reviver um ato que foi praticado num tempo longínquo por um dos maiores profetas que Allah subhanahu wa ta'ala enviou, que é o Nabi Ibrahim, quando imolava o seu filho. Esta história nós conhecemos. Mas a questão é, o que é que estava por detrás deste ato? Por que é que Nabi Ibrahim tinha que imolar o seu filho? Este sacrifício, o que é que traz?
E aquilo aconteceu lá no passado. Mas hoje nós anualmente estamos a repetir este ato. Por que é que temos que repetir? A resposta é óbvia. É um ato de fé, é um ato de imã. Estimados irmãos, quando nós voltamos para o Corão Al-Karim, vamos encontrar vários versículos onde Allah nos incentiva a buscarmos o imã. Versículos que nos falam da importância do imã. O imã é uma das qualidades de um verdadeiro crente. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Crentes são aqueles que creem em Allah, creem no oculto. E o primeiro oculto é Allah. Estabelecem o salat e dão caridade. Então, estes versículos falam-nos do imã e falam-nos também da importância do imã, porque o imã é o garante de salvação nossa, tanto neste mundo como no outro mundo, no Akhira. Isso nós sabemos. Então, quando nós olhamos para estes versículos, vários versículos que falam do imã, que falam da importância do imã, que falam da necessidade de buscarmos o imã, então sabemos logo que Allah, o que Ele requer de nós, o que Allah gosta que nós façamos, é que tenhamos imã. Estimados irmãos, o imã é importante porque o ser humano não vive sem imã. Fé. A maneira como percebemos o mundo, a maneira como agimos no mundo, fazemos-lo em função da fé que criamos. Portanto, há vários tipos de imã, há vários tipos de fé. Fé pode ser em qualquer ideia. Há pessoas que têm fé no sistema econômico, há pessoas que têm fé na democracia, há pessoas que têm fé nos direitos humanos, fé nisto, fé naquilo. Então, são tantos imãs, tantas formas de fé. Então, Allah quer que nós também tenhamos imã, tenhamos fé nele. Porque o imã é importante para nós. O ser humano sem imã não é ser humano. A pergunta que vem é: qual é o tipo de imã que Allah quer? Allah quer qualquer imã destes imãs que nós conhecemos? Eu tenho fé nisto, tenho fé naquilo. Allah está a nos incentivar a termos fé, a termos imã. Está a nos dizer que ter imã é importante. Ter imã é garantir a nossa salvação, tanto no dunya como no akhira. Mas qual é o tipo de imã que Allah quer? Como é que esse imã deve ser vivido? Como é que esse imã é? Então, Allah subhanahu wa ta'ala, em vez de nos dar uma resposta, a explicar como é que Ele quer que seja o nosso imã, Ele mandou-nos um professor. Mandou-nos um professor para nos ensinar a arte do imã, o tipo de imã que Allah quer. Então, o sacrifício, o qurban, na sua essência, é a história do imã. Como é que deve ser? Então, Allah mandou Nabi Ibrahim alayhi salam para vir nos ensinar o imã. Estimados irmãos, por que precisamente Nabi Ibrahim? Por que Allah não mandou qualquer profeta para vir nos ensinar o fator imã? Podia ter mandado Nabi Musa, podia ter mandado Nabi Isa. Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam tinha filhos, mas nunca foi ordenado a degolar um dos seus filhos para nos ensinar o imã. Por que Allah mandou Nabi Ibrahim? Este é o primeiro ponto. 2. Por que o ato do sacrifício foi a lição preferida para nos ensinar o imã? Poderia nos ensinar de outra maneira. Que, olha, para vocês terem imã, tem que fazer isto, mais aquilo. Mas trouxe Nabi Ibrahim. Estimados irmãos, se olharmos para todos os profetas,
Nabi Ibrahim alayhi salam é considerado o pai da maioria dos profetas e mensageiros de Allah. Por quê? Nabi Ibrahim teve o seu primeiro filho, Nabi Ismail, mais tarde teve o seu segundo filho, Nabi Ishaq. De Nabi Ishaq vieram a maioria dos profetas, o último deles foi Nabi Isa. Do filho dele, Ismail, veio o último mensageiro, Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Então ele é o pai da maioria dos profetas e mensageiros de Allah. Segundo, todos estes profetas, há divergências em torno deles por parte dos seus seguidores. Nem todos acreditaram no Nabi Musa. Veio o Nabi Isa, os judeus não acreditaram no Nabi Isa. Veio o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, judeus e cristãos não acreditaram no Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Nabi Ibrahim é o único mensageiro consensual entre as três religiões, judaísmo, cristianismo e islã. É consensual. Judeus acreditam nele, cristãos acreditam nele, muçulmanos acreditam nele. Então, Allah subhanahu wa ta'ala escolheu precisamente este mensageiro, Ibrahim alayhi salam, para através dele nos trazer como é que o imã deve ser, como é que deve ser vivido. É como se Allah quisesse dizer: vocês judeus, cristãos e muçulmanos, o único imã que eu aceito de vocês é este exemplo que eu vos mando através do meu amigo Khalilur Rahman, Nabi Ibrahim. Então, se judeus não produzirem imã igual ao imã de Ibrahim, Allah não aceita. Se cristãos não produzirem imã igual ao imã de Nabi Ibrahim, Allah não aceita. Se muçulmanos não produzirem imã igual ao imã de Nabi Ibrahim, Allah também não aceita. Esta é a razão da escolha de Nabi Ibrahim. Então, como dizia que o Qurban todo é história do imã. Então, como é que deve ser este imã? Em vez de Allah dar-nos aqui lições teóricas, trouxe-nos lições práticas. Querem conhecer o imã que eu quero? Está aí o exemplo. Então, hoje nós vamos acompanhar um pouco alguns detalhes sobre este imã, como é que ele é vivido. Então, vamos diretamente para o Surat As-Saffat. No Surat As-Saffat, Allah subhanahu wa ta'ala relata aquilo que foi a preocupação de Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim já tinha 86 anos, ainda não tinha filho nenhum. Aos 86 anos, e tinha uma mulher estéril, não fazia filhos. Mas Nabi Ibrahim nunca perdeu a esperança. Continuou a pedir a Allah: Rabbi habli minas salihin. Oh Allah, conceda-me um filho virtuoso. Reparem, não disse dá-me um filho virtuoso. A questão não é só de ter filho, é a qualidade do filho. Rabbi habli minas salihin, aos 86 anos. Esta é a primeira paragem do imã, da qualidade do imã que Allah quer. Um homem, aos 86 anos, a sua mulher estéril, não faz filhos, mas nunca perdeu esperança. E uma das qualidades do imã é a esperança. Você não pode perder esperança na misericórdia de Allah. A partir do momento que perdes a esperança na misericórdia de Allah, não tens esperança, então você não tem imã ou tens um imã diminuído. Primeira característica do imã: nunca perder a esperança na misericórdia de Allah. Rabbi habli minas salihin. E nós, no nosso imã, mashallah, a gente diz: olha, sabe, já estou há um mês a fazer do ano, estou a ver a resposta. Parece que esta coisa não dá. Corremos logo para os curandeiros, já perdeu a esperança. Onde é que está o imã? Nabi Ibrahim, aos 86 anos,
continuava a dizer Rabbi habli minas salihin. Qual foi o resultado? Disse fabasharnahu bi ghulamin halim. Então nós anunciámo-lo com um filho halim. Veja o que ele pediu: Rabbi habli minas salihin. Oh Allah, conceda-me um filho virtuoso. O filho que Allah deu, disse fabasharnahu bi ghulamin halim. Então nós anunciámo-lo o nascimento de uma criança dócil, prudente, inteligente. Estão a ver as qualidades do filho? Dócil, prudente, não é atrapalhado, inteligente, com sabedoria. فبشرناه بغلام حليم. Hilm, prudência, gentileza, tem forma dócil de tratar os pais. Então, Nabi Ibrahim alayhi salam, na verdade, como qualquer um, ficou satisfeito. Mashallah, uma criança, não é? Mas logo a seguir vem falamma balagha ma'ahu sa'ya. A palavra sa'i, sa'i é correr. É por isso que os peregrinos, quando vão fazer Hajj, há um momento que eles percorrem entre o monte Safa e Marwa, chama-se sa'i. As-sa'yu bayna Safa wal Marwa. Estão ali a percorrer. Já não é andar, é percorrer. Significa que esta criança atingiu uma idade em que já corria, isto é, estava a se tornar cada vez mais independente, mas ainda dependia do pai. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Quando esta criança atingiu junto do seu pai a idade de começar já a andar, fazia isto, o pai mandava-lhe fazer isto, ele fazia. Naquele momento em que o pai diz, mashallah, meu filho está a crescer, então a partir daqui eu já posso descansar. Filho, vai fazer isto. Ele vai, porque é uma criança inteligente, respeitosa, educada. Filho, não faça isso. Ele não faz, porque meu pai não quer isto. Nesta altura em que Ismail era a frescura dos olhos do pai, falamma balagha ma'ahu sa'ya, precisamente neste momento, aos 86 anos, e era o único filho que ele tinha, Nabi Ibrahim teve um sonho. Sonhou enquanto degolava o filho, sacrificava o filho por Allah. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. Ele veio e disse ao filho: eu tive um sonho, sonhei enquanto sacrificava-te. Um sonho. O sonho é apenas uma indicação, mas a diferença entre os nossos sonhos e os sonhos dos profetas é que os sonhos dos profetas é uma forma de revelação divina. Quer dizer, é uma revelação que vem em forma de uma dica. É só um toque. Pronto. Nabi Ibrahim viu esse sonho. Enquanto degolava o filho, sacrificava o filho. E ele pergunta ao filho, Fanzur madha tara. Veja, o que é que tu achas? Qual foi a resposta do filho? Disse, Ya abati fa'al ma tu'mar. Ó pai, faça o que te é ordenado. Nabi Ibrahim diz que eu vi no sonho enquanto imolava-te. O filho podia ter dito, pai, faça o que viste. Mas ele disse não. Disse, faça o que te é ordenado. De onde é que a criança percebeu que aquele sonho era uma ordem de Allah? Voltamos para aquela característica que Allah deu à criança. فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. Desde cedo, a criança já percebia estas questões. Se fosse nos nossos dias, esta criança seria um membro da geração Android. Só conhece telefone só. Ele não sabe nada de dini. Ya abati fa'al ma tu'mar.
Satajiduni insha'Allahu minas sabirin. Encontrar-me-ás, se Allah quiser, não é por minhas forças, não. Se Allah quiser, encontrar-me-ás entre os perseverantes, pacientes. Eu sei que isto é uma ordem de Allah e eu aceito a ordem de Allah. Estimados irmãos, aqui nós estamos a falar de um passeio, nós estamos a falar de uma brincadeira. Nabi Ibrahim está a colocar a realidade diante do filho, que olha, aqui a ordem é para te matar. E a criança percebe isso. A ordem aqui é para eu morrer nas mãos do meu pai. Não é com pistola, é com faca mesmo, degolar, como se degola uma galinha. Aqui a história é essa. Mas vamos voltar para as palavras. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, quando a criança atingiu já a idade de correr, não é? Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka. Disse, olha filho, eu vejo em sonho enquanto te imolava. Nestas palavras, estimados irmãos, eu quero que vocês saiam um pouco das palavras e tentem atingir a imagem que essas palavras representam. Estão a ver aqui, quando olham para a pessoa do Nabi Ibrahim, através destas palavras que ele está a proferir para o filho, estão a ver alguma pessoa perturbada aqui? Não. Com toda a naturalidade. Vamos para o filho. Ya abati fa'al ma tu'mar, ó pai, faça o que te é ordenado. Satajiduni insha'Allahu minas sabirin. Encontrar-me-ás, se Allah quiser, entre os perseverantes. Estão a ver uma criança aqui também perturbada? Quer dizer, a coisa é tão natural, parece que estão a beber água gelada num tempo de calor. Essa é a outra característica do imã. O imã tem que te trazer tranquilidade no cumprimento das ordens de Allah. Estão a ver aqui no meio, estimados irmãos, Ibrahim a receber uma ordem, depois a perguntar a Allah, essa ordem posso cumprir no próximo mês? Ou deixa ele primeiro crescer, vou lhe preparando, ou dá-me anestesia para eu anestesiar o miúdo. Estão a ver alguma coisa dessas? Nabi Ibrahim não fez nenhuma dessas perguntas. O imã também assim não questiona a ordem do Criador. O imã dá-te tranquilidade. É isto que Allah quer, não me importa o que é que Allah quer. Eu só quero saber que é isto que Allah quer. Se Allah quer que eu me lance no mar, não tem problema, vou me lançar. Se tenho que cair nas pedras, vou cair, não tem problemas. Mas a minha preocupação é, isto satisfaz Allah? Satisfaz. Então é esse imã. Cumprimento das ordens de Allah, sem questionamento e aceitação, com satisfação. If'al ma tu'mar, satajiduni insha'Allahu minas sabirin. Estimados irmãos, imã todos nós podemos falar, nós que somos seres tão fracos, não é? E o Shaitan brinca muito conosco, mas no campo teórico, todos nós podemos falar do imã. Até aí não há solução, Allah só está a assistir. Nabi Ibrahim está a conversar com o filho, estão já a falar do sacrifício e tudo mais. Agora, é preciso sair do campo teórico para o campo prático. Essa é outra característica do imã. O imã não tolera que fique confinado apenas no campo teórico. Quer dizer, no campo teórico, qualquer um de nós aqui pode ser Abu Bakr Siddiq ou mais. Mas quando a coisa trata-se já com a prática, aí sim, a diferença é abismal. Então, Nabi Ibrahim e Nabi Ismail, depois de conversarem, já terminou a conversa, agora precisam sair do campo teórico para o campo prático. Então Allah diz, falamma aslama, quando os dois se entregaram, se submeteram à vontade de Allah. Quer dizer, a coisa não foi só falada e terminou por ali. Nabi Ibrahim transformou isso numa prática. Nabi Ismail transformou isso numa prática. Já falamos, terminou a conversa. Agora vamos na fase da execução.
Falamma aslama, quando os dois se entregaram, watallahu lil jabin, Nabi Ibrahim virou o filho com o rosto para o chão, para que não visse o filho. É questão de degolar. Ia se mexer, isso poderia mexer com Nabi Ibrahim. Ele não quer que nada interfira no cumprimento da ordem de Allah, então virou com o rosto para o chão e colocou a faca. Alguns álamos dizem que até Nabi Ibrahim tentou passar a faca várias vezes, mas a faca não cortou. Não cortou por quê? Porque Nabi Ibrahim já tinha sido lançado no fogo de Namrud, e Allah mandou a sua ordem para o fogo: Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. O fogo, seja frescura e sombra para Ibrahim. A natureza do fogo é de queimar, mas naquele momento Allah retirou essa natureza, porque só Ele tem esse poder. Cá fora o fogo era fogo, queimava, mas lá dentro para Nabi Ibrahim era frescura e sombra. A mesma fonte do poder que neutralizou o efeito do fogo foi o mesmo poder que neutralizou o efeito da faca. A faca é faca, corta, mas no pescoço de Nabi Ibrahim, de Nabi Ismail, a faca perdeu o seu poder. Porque também a faca está a cumprir ordens superiores. Sabem, estimados irmãos, Nabi Ibrahim só foi chamado e foi dado alternativa depois de sair do campo teórico para o campo prático do imã. O que quer dizer que imã sem vestígios práticos perante Allah não tem validade nenhuma. É preciso praticar. Quer dizer, você não pode ficar só no campo teórico. Eu, inshallah, um dia de começar a fazer salat. Não, começa. Só quando você começar a chegar no masjid, a fazer salat, a jejuar, aí sim, Allah vai abrir-te as portas. Agora, sentado em casa, não é? Frente da televisão, eu, inshallah, salat eu gosto muito, eu gosto. Mas continuar só no campo teórico, isso já não é imã. Então, Nabi Ibrahim, quando saiu do campo teórico para o campo prático, só nesse momento é que ele recebeu o chamamento de Allah. Disse: وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا Ibrahim, e nós o chamamos: ó Ibrahim, قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا, tu acreditaste no sonho. Por que esta ordem não veio de forma direta, como Allah faz quando envia Jibril para trazer a revelação para os seus mensageiros? No caso de Nabi Ibrahim foi através de um sonho, para dizer que no imã basta só um toque para o crente cumprir. Nós às vezes no nosso imã fraco temos toda a certeza que esta é a ordem de Allah, mas mesmo assim ainda questionamos: é assim mesmo? Não, mas eu acho que não é. Não, espera lá, primeiro temos que compreender isso. É um toque só. Então foi chamado: Ayya Ibrahim, ó Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya, tu acreditaste no sonho. Inna kadhalika najzil muhsinin, dessa forma nós recompensamos os benfeitores. Inna hadha lahu al-bala'u al-mubin. Este foi o maior teste que Nabi Ibrahim alayhi salam passou. Estimados irmãos, vejam nesta experiência de Ibrahim alayhi salam. O que Allah queria não era a morte da criança, era precisamente o imã que Nabi Ibrahim tinha. É por isso mesmo que Nabi Ibrahim aqui, se Allah quisesse a morte da criança, poderia ter dito: olha, manda lá seu filho para a guerra para ir morrer lá. Ou dá-lhe um veneno e morre. Não, tu mesmo tens que pegar na faca, chegar lá e degolar. Então, este ponto aqui, Nabi Ibrahim é ordenado a pegar na faca para degolar o filho. Esta é a razão que fez com que muitos álamos aconselhassem a importância de ser a própria pessoa a fazer o seu qurban. Vejamos, aconselharam
Não significa que se você mandar dinheiro para outro sítio, alguém comprar lá, matar por ti, não é válido. É válido. Mas se puderes, se tiveres condições de seres tu próprio a fazer isso, é melhor. Para quê? Porque todo este significado deve acompanhar o ato de degolar o animal. A preocupação ali não deve ser a carne. É por isso que Allah diz: لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. Nem a carne, nem o sangue atingem a Allah, mas é o taqwa da vossa parte que atinge a Allah. E nós ficamos mais preocupados com a carne, não com o ato. Portanto, se alguém tem essas condições de ter um animal e ser ele próprio a fazer, que o faça. Não tem, porque também as circunstâncias da vida agora já obrigam isso. Tens o dinheiro, mas naquele momento ali não tens cabrito. O cabrito está do outro lado. Então podes mandar, é legal. Também vais alimentar lá os teus irmãos. Então não é problema. Então diz: وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. Quando o Nabi Ibrahim mostrou a sua sinceridade e a sua determinação no cumprimento da ordem de Allah, mandou-lhe parar. E a Ibrahim: não mata seu filho. Não é a morte da criança que eu preciso. O que era esperado de ti, já fizeste. E isso basta. Então, este ato de imã demonstrado por Nabi Ibrahim mostrou a forte conexão que ele tinha com seu Criador. Talvez seja por essa razão que quando o crente, durante a vida toda aqui no dunya, procurou cumprir a ordem de Allah, procurou conectar-se com Allah através do cumprimento das suas ordens, quando morre depois vai para o Jannat, lá já não há salat, não há jejum, não há zakat. Aquelas coisas que cumpríamos era só aqui. Por que lá também não podemos fazer isso? Porque o objetivo por detrás destas regras todas era para garantir esse imã. E você já demonstrou aqui no dunya que a tua preferência é Allah, não mais outra coisa. Então quando chegas no Jannat, Allah diz: olha, basta, já demonstraste no dunya que é a mim que você quer, então venha ficar aqui comigo no Jannat. Então, estimados irmãos, nesta passagem de Nabi Ibrahim nós aprendemos qual é o tipo do imã que Allah quer. Um imã que tenha esperança na misericórdia de Allah. Um imã que procura a satisfação de Allah sem questionamentos, sem escolhas. Um imã onde a pessoa não diz que, olha, preciso de tempo para poder me adaptar a isso. É isso que o Corão dizia: إنما كان قول المؤمنين. Quer dizer, aquilo que os crentes, aquilo que se espera que os crentes digam quando recebem uma ordem de Allah e do seu mensageiro: سمعنا وأطعنا. Ouvimos e obedecemos. Não é? Ouvimos, mas agora vamos pensar primeiro para analisar se dá ou não dá. Isso já não é imã. O maior esforço, o grande jihad que nós temos é este. Não é fácil. Sair do campo teórico do imã para o campo prático precisa uma determinação muito forte. E enquanto estamos aqui no dunya, a oportunidade que Allah nos dá aqui no dunya é precisamente para aperfeiçoarmos essa passagem da teoria para a prática. É verdade, e é precisamente aqui onde o Shaitan se posiciona e faz de tudo para inviabilizar esse projeto. Aqui o Shaitan dá-te rasteiras atrás de rasteiras. Então é isso, quando vamos fazer já o Qurban, este que está a se aproximar, seria bom que
tivéssemos todos estes significados em mente quando estamos a imolar o animal. Não é precisamente a carne que Allah quer, mas é este ato. Então, quando o Nabi Ibrahim cumpriu, então Allah subhanahu wa ta'ala quis que esse ato fosse revivido durante gerações e gerações. Esta é a razão por que anualmente nós festejamos o Eid al-Adha, o Qurban, o ato mais importante depois de Salat al-Eid. Que Allah subhanahu wa ta'ala abra as nossas mentes, que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê forças para compreendermos a essência do Iman e cumprirmos com esse Iman, que Allah nos salve através do Iman. Esta é a razão por que Allah nos criou. Disse: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Não criei os gênios nem os humanos senão para me adorarem. Como é que você vai adorar Allah se não tiveres Iman? Portanto, Iman é a razão da nossa existência, é a razão por que Allah enviou os mensageiros, revelou as escrituras para virem nos ensinar o Iman. E o próprio profeta, embora o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam seja o maior de todos os profetas e mensageiros, mas ele próprio foi ordenado a seguir o exemplo de Ibrahim. Então, se o nosso Nabi é um seguidor de Ibrahim, o que dizer de nós? Sendo ele o maior dos profetas e mensageiros, é ordenado a seguir. É por isso que quando Allah, no Surat Maryam, contou passagens de vários profetas, não é? E disse ao Nabi alayhi salatu wassalam: Ulaika alladhina hada Allah. Esses são aqueles que Allah guiou. Fabihudahu muqtadih. Então, siga o exemplo deles. E no mundo hoje, os muçulmanos são os únicos que estão a reviver esta passagem de Nabi Ibrahim, para aprenderem o Iman como é que deve ser. E é isso que garante a nossa salvação no dunya e até no akhirah. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.